Olá amigos, hoje aqui na E4, fiz questão de visitar a E4, vocês vão conhecer um pouquinho mais do que se trata essa agência. Mas antes de falar da E4, onde eu estou aqui, eu gostaria de parabenizar as 200 mil nutricionistas que nós temos no país e também não poderia deixar de lembrar da Firmina Santana, a primeira nutricionista que colocou a pedra fundamental pós-guerra em 1940. Então, parabéns a todos os nutricionistas desse país e muito obrigado aí pelo serviço que vocês prestam. Hoje eu fiz questão de vir na E4 porque eu acompanho a E4 já há muitos anos. Então, essa agência, que está dividida em dois módulos que o Gustavo vai explicar mais para vocês, é a agência cuidando de uma agência como se fosse uma outra qualquer, cuidando de todos os clientes com todas as suas demandas, e a parte do Lab, que o Gustavo vai explicar como é que funciona o Lab dentro da E4. É uma estrutura fantástica, já vou mostrar para vocês pedacinho por pedacinho, inclusive o estúdio, esse estúdio que eles têm aqui, muitos profissionais da área da saúde, muita gente importante com contribuição para a ciência, nutrição e medicina, já gravaram aqui e estão sempre presentes. E também gostaria de falar para vocês, e vou apresentar aqui como todos já conhecem, o Gustavo da E4. Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre aonde nós estamos. A E4, eu falei corretamente, é E4 Agência e E4 Lab. Queria saber de você quanto tempo tem essa agência e quais são os valores dessa agência, o que realmente ela desenvolve e oferece. A gente vai completar agora mais 3, 4 meses, 17 anos. Né? Então estamos quase... Já 17 anos. 17 anos, estamos quase chegando aí a 2 décadas. Sim, você falou corretamente, a E4 ela está dividida em 2 núcleos, né? E4 Agência e E4 Lab. E4 Agência, projetos de marketing nutricional, onde nasceu o nosso conceito B2P, que eu venho falando muito sobre ele. Enfim, para quem não sabe, é o Business to Professional, essa ideia de comunicar a marca ao prescritor, ao profissional. E do outro lado, e não só isso, né, de professional, mas a gente tem outras frentes de trabalho dentro da agência, né, como agência. Temos um departamento científico que também nos dá uma base muito sólida na produção de conteúdo e como que a gente cria essa régua de comunicação, né? Você vai para o digital, você vai para uma ativação de evento, você vai para... A gente tem aqui já 8 marcas lançadas no mercado, a criação desde o posicionamento, brand, embalagem, enfim. Então é como você gosta de falar, um mapa metabólico complexo, né? Dentro da E4. Isso até porque surgiu, né, nesses 17 anos pelo fato de sermos uma agência segmentada, trabalhar só com health food, com saudáveis de suplementação, a gente não poderia ficar, eu só vou prestar esse serviço. Então a gente acabou olhando outras frentes, mas resumidamente a gente faz projetos para B2B, B2C e o famoso B2P que a gente criou. Num olhar on e off, então a gente consegue fazer essa integração. E do outro lado está o Lab, que no final ali do primeiro ano de agência, a gente não tinha nenhum evento proprietário, surgiu o primeiro evento, que foi o Gluten Free Brasil, para falar de doença celíaca, que é um evento que esse ano foi uma data muito importante, ele muda para Congresso Internacional de Nutrição Integrativa, mas aí iniciou a nossa jornada nos congressos e nas feiras. E aí em algum momento a gente falou, bom, vamos criar esses 2 núcleos, porque antes a gente era junto e misturado, e depois a gente só ficou juntos, não misturados, e depois a gente, fisicamente, a gente separou essas imagens que vocês podem acompanhar. E aí o Lab cuida desse núcleo, né? A Thaisa, que está aqui há 11 anos também, tocando todo esse núcleo. Então a E4 ficou dividida dessa maneira. Eu tenho 2 curiosidades que eu acho que é do público também. Essa agência, esse local, esse prédio onde nós estamos, ele tem uma história que o Gustavo vai explicar, e também queria, conforme você explica a história desse prédio onde nós estamos, o cuidado que você tem desde a captação da água e tudo que você vai explicar agora. Esse cuidado de uma agência sustentável, com esses cuidados todos, surgiu aonde? Em que momento? Bom, era um sonho que a gente tinha, né? Mas eu queria voltar um pouquinho antes da história, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sobre minha avó, que
segue sendo uma grande inspiração para mim. Imagina que minha avó empreendeu aqui na década de 50, né? E minha avó tem uma história muito bonita porque meu bisavó, um homem negro, que fez a minha avó estudar, mulher negra também, e falou assim, olha, você vai estudar porque é o caminho que você tem. Isso, imagina, década, a gente tá falando antes, né? Década de 40, tal, não sei o quê. E aí minha avó já casada, resolve empreender aqui. Nesse local. E minha avó foi bem sucedida, abriu uma escola de corte e costura, depois mudou daqui, foi para a avenida aqui perto, enfim, e teve uma escola de corte e costura há muitos anos, e sempre falava para minha mãe e para minha tia, olha, você precisa empreender ali, começa empreendendo em casa mesmo que dá certo. Eu comecei ali e minha mãe e minha tia não tinham vocação para empreender e seguiram em outras carreiras. E aí, nisso, depois que meus avós faleceram, a casa ficou um tempo fechada, eu falei, bom, vou abrir o meu negócio ali, que foi meu estúdio fotográfico, né? Eu sou fotógrafo de formação, e aí abri o meu estúdio. Depois o resto é história, porque a E4 veio crescendo nisso. Então, o local já tem uma energia, uma magia muito forte. Porque quando eu penso na história da minha avó e de empreender e de todos os... Porque naquela altura, hein? Em 2023 você observa como é difícil o preconceito, o racismo, o sexismo. Imagina isso na década de 50. Inimaginável. Às vezes eu acho meio surreal a história, assim. E aí isso sempre me inspira muito, né? Então eu sempre tive muito carinho, muito amor pelo local. Só que era uma casa de 1948, quando ela ficou pronta, né? E aí a gente teve um episódio, né? A agência nasceu aqui e aí no verão de 2016 teve uma chuva grande, enfim. E aí a gente começou a entender que a estrutura ela estava caminhando para um momento que ou você reforma tudo ou você... Ela não ia suportar com aquele modelo... Imagina, era estuque, assim... O tipo de construção, o encanamento era ferro, enfim. Enferrujava tudo dentro. Imagina, 1948, né? E aí a E4 crescendo muito também, as meninas já se dando cotovelada ali na estrutura, a gente falou, bom... Vamos então para um projeto mais arrojado, e aí foi onde eu decidi fazer o projeto aqui. E os eventos E4, a gente sempre teve esse olhar para minimizar os impactos, né? A sustentabilidade sempre foi uma pauta muito recorrente dentro Não é só aqui nesse prédio, e sim ela transcende e vai para os valores e a missão da empresa. Exatamente. Se você vê nos nossos eventos, a bolsa que é de garrafa PET, a madeira certificada, a separação do lixo, enfim, tudo isso, né? A lona que não recicla, que a gente transforma em bolsa, então tudo isso sempre foi um valor nosso. E aí quando eu falei, poxa, a gente tem a possibilidade de criar um projeto como a gente gostaria, e aí nasceu dessa história que a gente já tinha, e hoje a gente consegue ter uma coisa que é besteira, por exemplo, mas um solo mais permeável, entendeu? A permeabilidade do solo, claro. Porque você tem ruas aqui abaixo que enchem, que alagam. Então, assim, se a comunidade em si começar a perceber que precisa ter mais área permeável, você vai absorver. Alguém tem que dar exemplo. Exatamente. Então, eu acho que acabou sendo também, assim, uma provocação à própria comunidade local. Mas hoje a gente consegue captar água da chuva, a gente trabalha com energia solar, madeira de demolição, a gente tem a cooperativa que retira o lixo aqui, enfim. Então, esses são os valores que a gente veio... E aí o projeto, foi muito bacana. Da minha avó, a gente tem uma espécie de um santuário ali, né? Que é a palmeira que ela, mostrar, claro. que ela plantou, né? Há muitos anos atrás, segue ali. E todos os tijolinhos em volta permaneceu da casa, né? Eu brinco que é a pracinha Dona Vera ali. E também, que acho que tem um ponto que é importante ressaltar, porque quando a gente está falando com a ciência... a coerência ela precisa conectar, né? E a E4 luta por isso. A gente está provocando lá esse nutricionista, esse prescritor, esse médico a não só enxergar, por exemplo, o alimento, o suplemento na tabela nutricional, mas qual que é a função do alimento, a função social, econômica.
e até ambiental. Então, essa coerência plugada no nosso DNA sempre me incomodou muito. Assim, cara, eu preciso ser coerente. Parece, né? Que é a sua marca mesmo da E4, esse desconforto. Foi essa grande provocação e essa coerência, essa vontade de ser coerente. Você vê como é que são as coisas, né, pessoal? Por coincidência, né, fiz questão de vir aqui na E4, porque é a meca da informação nesse sentido, e nós falamos aqui da Firmina da década de 40, a primeira nutricionista, e a Dona Vera, né? Duas mulheres de coragem que empreenderam e colocaram ali a força no que gostariam de fazer. Eu também gostaria de perguntar o seguinte, já falando dessa força da E4, esse olhar, muitas vezes, na minha opinião, até bastante atemporal, né? Como é que, já falando do NE agora, que nós estamos na iminência de acontecer, né, na 6 e 7 de outubro, qual foi o olhar para essa 11ª edição, tá certo? 11ª edição. Como você fez para esse olhar tão integrativo entre as matérias? Quero dizer, nutrição, medicina, as indústrias todas, os profissionais todos condensados debaixo do mesmo teto, o local que você escolheu, que eu achei que foi realmente nada melhor, que é o Transamérica, e gostaria de saber se isso também já é um olhar atemporal seu, ou nós estamos a tempo de colocar esse olhar integrativo onde você propõe todas essas ciências, todo esse pessoal, indústria, para conversar debaixo do mesmo congresso, que vai ocorrer agora dia 6 e 7 no Transamérica. Que isso, começou há 12 anos, né? O evento tem 11 edições por causa da pandemia. Durante a pandemia a gente fez uma edição online só. O evento ele já começou um pouco com isso. Você conhece muito bem a história da nutrição esportiva vinculada ao fisiculturismo. E eu sempre brinco que, poxa, a gente tem que agradecer, dar o nosso muito obrigado ao fisiculturismo, porque ele provocou todo esse consumo, esse mercado, né? Só que há 12 anos atrás, que a E4 já tinha uma caminhadinha, a gente estava olhando e falava assim, poxa, mas a nutrição esportiva, ela está num território muito bem estruturada e acompanhada, mas ela é muito maior, ela é muito mais ampla. E começa desse incômodo, né, desse desconforto de falar, poxa, deixa eu plugar. Daí a gente cria um meeting brasileiro de nutrição esportiva e nesses 12 anos a gente vem falando isso, né, a gente vem trabalhando isso. Para que não ficasse muito fragmentado, inclusive, né? A ideia era, olha quanto esporte, quanto praticante Porque quando você fala em nutrição esportiva, não pode só fechar no atleta, tem um praticante de esporte, justo, né? Justo. E o praticante de atividade física. E a gente queria ampliar isso. Nesse momento que a gente está agora, eu acho que ele é só mais um passo do que começou há 12 anos atrás, né? De a gente vem plugando, a gente já... há muitos anos a gente tem médico, a gente tem, sei lá, o Tanuri, médico do Flamengo, já fala há muitos anos pra gente, né? Você recebe alguém de intestinos, um Bruno Zilber, que é biólogo e fala de intestino, um farmacêutico. Aliás, o evento começa eu numa discussão com um farmacêutico bioquímico, foi o Henry Okigami, lá atrás, né? O monstro da bioquímica. Então, nasce há 12 anos e agora essa visão integrativa é o próximo passo, né? Quando você resolve dar esse próximo passo e você percebe que nem todo mundo está na mesma página, você vai sentir essa dor. E a E4 já está muito acostumado a sentir essa dor. É só uma leitura e colocar em prática. Exatamente. E aí, quando você pluga uma sala de endurance, que é o caso, a gente está falando que o mercado, olha, a gente tem a nutrição esportiva outdoor, a gente tem ela em outras modalidades. E quando você pluga uma sala de medicina também, você está afirmando que a ideia dessa equipe multidisciplinar, que é o que se fala muito, e a gente está falando de uma equipe transdisciplinar, que para mim é o grande desafio. Verdade. Né? É essa provocação. Então quem for e aí o conceito da feira também, da Sports Nutrition Expo, que esse passo de ir para o Transamérica, que talvez seja um dos locais mais modernos da América Latina, né? Não tenho dúvida. O conceito da feira é o quê? Você poder conectar o nutricionista, o profissional de educação física, o médico, o farmacêutico. Ele só entra na feira se ele comprovar que ele apresentar o seu CRN, o seu CRM, o seu CREF, e conectar esse lojista também estratégico que não está olhando só para o fitness, para o fisiculturismo, né? Que é a grande... tem um mercado já estabelecido nisso.
Então a feira ela traz esse grande DNA, né? E com as salas multidisciplinares e com o Arena. O Arena, para mim, assim, está sendo muito especial porque a gente já faz ele há muitos anos com o Humberto Nicastro. Ele só tinha 4 casos clínicos. Só que esse ano... isso é muito legal, os casos clínicos, né? A gente ampliou para os 2 dias o dia inteiro. Então quem pisar na feira vai ver conteúdo. É muito rico de informação. Eu até queria mostrar para o pessoal aqui, Andy, se puder focar aqui. Então esse aqui é o cardzinho do Endurance, não é isso, Gustavo? É isso, esse é o Endurance. Bem legal. Aí nós temos aqui o cardzinho do Sports Medicine, né? Isso. Que é a sala de medicina. A sala de medicina. E por fim essa aqui, da feira. E essa caixinha aqui, né, Gustavo? Essa caixinha aí é a caixinha oficial que nossos parceiros estão recebendo, que vai com os crachás dentro, né? Enfim, internamente vai receber com os crachás e aí está escrito na nutrição esportiva com uma visão integrativa. É um capricho, né? Então, pessoal, agora eu vou levar vocês para uma parte aqui da E4, a parte que eu mais gosto, na verdade, que é o estúdio. Pessoal, agora eu estou aqui no estúdio, a parte que eu mais gosto aqui da E4, um dos departamentos da E4. Gustavo, bom, como eu estava te falando há pouco sobre o NE, né, nós estamos na eminência do NE, eu tenho uma dúvida que é de muitos amigos médicos, da indústria. Como é que você vê o caso do Gustavo em relação, lógico, capitaneado pela E4, tudo que vocês fazem, em relação à inovação? Por exemplo, o B2P que você criou e outros termos que vocês acabam identificando no mercado, trazendo para dentro da agência e voltando com uma proposta super alinhada para todos. Isso é uma coisa que flui por pesquisa de vocês, a campo, né, experiência, que vocês acabam cunhando termos que acabam virando sinônimo para todos. Como é que vocês fazem isso? Eu acho que é uma mistura, Kim. Essa ideia de inovação é você realmente gostar, ser apaixonado por isso, né? Aqui dentro, obviamente, nós temos 12, 14 nutricionistas, então é um ambiente muito fértil para troca. Verdade. De você conseguir trocar. O relacionamento de mercado que a gente tem, então imagina, a gente tem 4 congressos no ano, cada congresso com pelo menos 20, 25 nomes, o NE agora com 50 palestrantes, então assim, você tem muita troca toda hora, mas de fato essa paixão, né? E obviamente olhando a comunicação, que também é um outro amor nosso que a gente tem aqui. Você deu de exemplo o B2P. Esse ano foi especial porque a gente vem falando, eu entro numa reunião com a indústria, por exemplo, e falo assim, você conhece o B2P? Você já ouviu falar do B2P? O Business to Professional, por quê? A gente precisa fazer um planejamento estruturado, estratégico e tal. E aí esse ano eu fui me cadastrar na Natural Tech, que é a maior feira do setor, uma feira que eu adoro, uma feira fantástica, e tava lá, cadastrar B2B, B2P, eu falei, mandei um print para todo mundo, falei, gente, que bacana, né, você vê essa movimentação. Nasceu aqui. Exatamente. E eu acho que é um conceito, né, que muitos vão usar, e isso é muito legal, né, é meio que um legado que você vai deixar. A E4 identifica, cunha e acaba virando realmente uma maneira de se expressar em relação àquilo. Às vezes tem nas nossas reuniões aqui de briefing, de time, falar, mas você viu porque não sei quem está usando o talk show tal que a gente criou em 2019. Eu acho legal isso, essa identificação que tem com a E4 de pegar coisas que a gente cria e também usar nos conceitos, pra gente no fundo não me soa assim muito negativo. Lógico, concorrência é sempre uma questão difícil de você lidar porque todo mundo tem boleto para pagar, mas no final para mim é muito mais positivo do que negativo. Eu acho que falar, olha, a gente está no caminho certo, né? Porque imagino que sim. Quando alguém identifica uma coisa que você fez e leva para o seu negócio também, você fala, poxa, né? Imagina, MBNE, que é um evento que surgiu há 10 anos, é o nosso evento mais novo, tem 10 anos, né, de nutrição estética, saúde da mulher, o NE com 12 anos, enfim, o Gluten Free, que agora é integrativa, com 14 anos.
Enfim, então eu acho que isso pra gente é, de certa forma, um elogio. Eu falo pro meu time, cara, a gente tá sendo elogiado lá na ponta. Estamos acertando. Estamos acertando, né? E aí a dor temos que inovar de novo, né? Sempre correndo à frente. Agora uma outra coisa que também sou curioso em saber. Nessa sua jornada desses anos todos, eu que estou no varejo já há 30 anos e antes trazia produtos para o Brasil, lido o meu dia inteiro com fornecedores, com a indústria e etc. Como fica nessa grande jornada da E4 nos congressos, tudo que ela desenvolve, a relação com a indústria, com os importadores? Eles estão entendendo essa proposta, inclusive essa fantástica aí do NE, que é agora 6 e 7 de outubro, eles entendem esse olhar da E4 para o futuro da nutrição? Eu acho que parte sim, parte não. Quem entende, quem está realmente mergulhado no mercado de uma forma assim, olhando obviamente para esse setor de prescrição, para esse setor da ciência, apoiando a ciência, entendendo que se tem 1.200 congressistas numa sala e você expõe nesse evento, qual é o recado que você está dando? Que você acredita na ciência, que você está empurrando a ciência para frente. Então, parte do mercado já se conectou com isso e parte do mercado não se conectou com isso. O nosso desafio é justamente falar sobre isso. Eu acho que tem duas linhas. Por exemplo, agora a gente criou o Endurance. Eu preciso do apoio da indústria, desse suplemento de Endurance. Para comunicar, inclusive, para tocar o coração de quem ela quer tocar. Exatamente. Então, se a gente cria esse movimento, mas a indústria não se pluga, a gente vai chover no molhado. Claro. A mesma coisa que com a indústria de health food, que a gente vem falando aí há 12 anos. O praticante de atividade física, o praticante de esporte, ele não come, ele não toma só suplemento, ele precisa de alimento. Então você já tem marcas lá dentro de alimento também vindo, mas isso são 12 anos falando, olha, você pode trazer sua marca, e as marcas mais antenadas e que acreditam, que nos apoiam nisso, faz essa roda girar. Então, ainda é muito difícil, eu acho que parte do mercado andar. Por exemplo, um outro mercado, plant-based, nada adiantaria de a gente falar desse mercado. Verdade. Se a indústria também não vem. Então, você tem já algumas marcas que estão com a gente entendendo esse nosso movimento. E essa é uma das questões que eu trago para o time também. Eu falo assim, gente, nunca pensem na E4, nos eventos da E4 como um evento em si. Tem que ser pensado como um grande movimento. Se a gente não estiver movimentando, tem razão. Se a gente não estiver conectando o varejo, se a gente estiver falando com o prescritor, com o palestrante, com a ciência, né, com a academia, enfim, então com esse universo científico, não faz sentido. Olha só, senhores, sabe o que o Gustavo está querendo dizer aqui, em outras palavras, pelo menos que eu estou captando? O Gustavo é um nexialista. Onde ele vê nexo, ele tem que juntar a indústria, o palestrante, dentro de um lugar maravilhoso, por exemplo, que o NE vai acontecer agora no Transamérica, onde ele vê nexo. Não é isso que você está falando? Exatamente. Nós vamos ter ali, juntando as 3 salas, 1.800 profissionais em sala consumindo conteúdo, que esse conteúdo sai de lá e faz essa roda girar. Se a nutrição esportiva, eu acho que ela vem andando, a gente também faz parte desse movimento, né? Há 12 anos, quando eu estava explicando lá, a gente queria, obviamente, falar obrigado pro fisiculturismo, mas vamos trazer esse movimento para frente. Então a gente faz parte desse movimento, da onde está chegando, e o prescritor, ele é fundamental nisso, né? Olha, senhores, indústria, importadores, nós da Quality Nutrition que estamos no varejo, é o que eu sempre digo, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então a E4 ela vai caminhando de acordo com a mudança dos tempos e as vontades das pessoas. Então a indústria tem que vir junto. Gustavo, então agora as suas considerações finais para quem acompanha o trabalho da E4, para quem está sempre de olho nos congressos e nas propostas que vocês fazem. Deixa um recadinho aí para quem gosta da E4 e acompanha o seu trabalho. Bom, para quem gosta da E4, eu convido para vir com a gente. O evento dia 6 e 7 de outubro, o NE, é um ano muito especial, né? A gente indo para o Transamérica, enfim. O NE, ele cresce 90%, então não é fácil você sair de um evento e crescer 90%. Que negócio que a gente sai e cresce 90% de um ano para o outro, então a gente tem esse desafio. E o que eu peço é que venham junto, porque juntos somos mais fortes nesse movimento, porque o que a gente está falando aqui no final a gente está entregando na ponta para a sociedade. A gente está entregando mais saúde, a gente está entregando longevidade com vitalidade, a gente está entregando esporte,
esporte, enfim, então eu acho que esse é o barato que faz eu levantar da cama todo dia de manhã e pensar, bom, é um legado que a gente está deixando, então esse é o meu apelo, todo mundo de mãos dadas. Parabéns, Gustavo, parabéns pela E4, e é o que o Gustavo falou, é o que eu penso também. Muito mais que um show, né, no Transamérica, a reunião de todos esses profissionais, é regar uma situação onde as pessoas aumentam o patrimônio de saúde, né? Prevenção à doença, isso que é o mais legal do que a gente faz. Fiquem de olho, acompanhem o nosso trabalho e parabéns às nutricionistas desse país. Valeu, até mais.